Gente, hoje vamos falar de uma coisa muito legal que envolve o engajamento. Nós vamos falar da teoria 90-9-1. Nós falamos muito sobre essa teoria no método comunicação acima da média. Ok, Fernando, então vamos lá, nos explique o que é essa teoria 90-9-1. É uma teoria que vai explicar para você o porquê que você não consegue muitas vezes engajar o seu público. Muitas vezes você sempre recebe as mesmas pessoas mandando as mesmas mensagens todos os dias nos mesmos horários. Você passa por isso? Então vamos lá. Eu quero lhe passar uma técnica e essa técnica tem solução. Aliás, é uma teoria, mas essa teoria tem uma técnica que soluciona essa situação. Mas antes de tudo, é preciso entender o porquê isso acontece, o porquê que as pessoas sempre participam. E aí você, quando vai observar as pessoas, sempre são os mesmos ouvintes. Vamos lá, é a teoria 90-9-1. 90% do seu público está escutando você, adora a rádio. Tem alguns que não. 90% do seu público é uma grande massa. Tem a galera desses 90% que escuta você, como escuta outra rádio, você começa a falar um negócio que ele não gosta, ele vai pra concorrência. Mas tem a galera que escuta sempre, todos os dias, é a sua rádio predileta, mas não comenta, não participa, é o público passivo, como nós chamamos. É o público que não interage com você. É o público que nem tem o seu WhatsApp gravado. Às vezes até decorou, porque você fala todos os dias, o tempo todo. Então, provavelmente o público sabe o telefone de cor, sabe o número do WhatsApp de cor. E mesmo assim, é o público que não participa. É o público que só está lá, ouvindo a rádio, e eu vou te falar, 90% de audiência, hein? É a maior parte do seu público, a maior parte das pessoas que estão escutando ali, né, dos ouvintes. 9%, teoria 90-9-1, 9% participa de vez em quando. Manda lá uma mensagem por mês, uma mensagem por semana, manda lá uma mensagem porque aquela promoção fisgou aquela pessoa, ou você perguntou alguma coisa no ar que ela vivenciou e quer, de repente, trocar informações, quer se manifestar, né? Mas não necessariamente esse ouvinte é aquele que participa todos os dias, que tem a rotina, que manda mensagem, mas já é aquele ouvinte que anotou o seu WhatsApp, sabe de cor, mas anotou o seu WhatsApp. Então, ele tem menos bloqueio de para participar. Ele pode mandar uma mensagem a partir do momento que você chama ele para participar. E se ele realmente está focado no assunto que você está abordando, ou na promoção que você está explicando, ele pode, de repente, ter a iniciativa de pegar o celular e mandar uma mensagem de texto, mandar uma mensagem de voz e tudo mais. E 1% da sua audiência realmente interage contigo quase todos os dias. Tem os caça-prêmios, toda a rádio tem. Você coloca um presentinho ali, pronto. Vem lá o caça-prêmio, não é assim? Ou então, não é nem o caça-prêmio, mas é aquele ouvinte que quer a sua atenção todos os dias, o tempo inteiro. Mandou mensagem, você tem que colocar no ar. Não colocou no ar, aí ele fica chateado com você, diz que não vai mais escutar rádio, fala que o locutor da manhã coloca a mensagem dele e você não coloca, que você não dá atenção e que assim não dá. Aí quando você vai ver, ele participou há 40 minutos atrás, né? Mas você também tem que notá-lo. Se você não nota, ele fica chateado. Você tem ouvintes assim, né? Esses ouvintes representam mais ou menos 1% da sua audiência. Então percebe a diferença de 90-9-1? Agora, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Silvio Santos, quando fazia os programas de calouros, onde tinha ali a plateia, as caravanas, não é verdade? Aquelas caravanas representam 1% da sua audiência. Por que eu faço essa analogia? Porque o Silvio Santos, ele não fazia aquele programa para aquelas pessoas que estavam no auditório. Ele fazia o programa para os telespectadores. Então todo aquele show naquele programa, e aí tem vários, né? O que eu mais gostava era o Topa Tudo por Dinheiro. Entreguei a idade, né? Mas o Topa Tudo por Dinheiro, ele tinha lá
três, para quem é da velha guarda, já, né? Ele tinha 3 ambientes, o corredor no meio da plateia, ele tinha as câmeras escondidas, que aí era externo, né? Era gravação e tudo mais. E aí ele chamava alguém da plateia e fazia alguma pergunta sobre a câmera escondida. E também ele tinha um palco onde ele fazia brincadeira mais coletiva, com 3, 4 pessoas e tudo mais. Mas o importante observarmos é que aquele público representa 1% da audiência, do rádio, da gente, do nosso trabalho, 1% da audiência dos nossos programas. Por que eu faço essa analogia? Porque o Silvio Santos, na verdade, ele queria que essas pessoas fossem uma ferramenta para que ele sobressaísse. Ele usava aquilo como uma ferramenta de entretenimento. As pessoas erravam, davam risada, ele fazia as pessoas pagarem mico, aí ele dava todo aquele show de entretenimento. Mas não necessariamente, lógico que ele estava preocupado com todos, tanto os telespectadores como o público presente. Mas não necessariamente o programa era voltado para o público presente, era voltado para o telespectador, que era a grande massa, era o Brasil inteiro observando aquele programa, certo? Muitas vezes nós observamos as pessoas da plateia que participam com a gente e nós esquecemos da grande massa que está nos ouvindo. Por que eu falo isso? Porque tem muitos locutores que se preocupam em colocar as participações, os pedidos musicais de 1% da audiência. E se preocupa em dar atenção, se preocupa em abordar assuntos, se preocupa em mandar beijos e abraços, tudo focado no 1%. E esquece os 90%. Eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa que nunca participou, que nunca mandou beijo, que nunca mandou abraço, que nem tem o WhatsApp da sua emissora, essa pessoa vai gostar de ficar ouvindo beijo e abraço da Dona Maria, que participa todos os dias, que leva bolo pra rádio e que fica conversando com o locutor, aí o locutor fica lá 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mandando beijo pra Dona Maria, colocando o áudio dela de 1 minuto e meio. Será que essa galera não gosta realmente disso? Ou será que você não está focando apenas no 1%? Se você está focando em 1%, como você quer chamar a atenção dos 90%? Como você quer chamar a atenção da grande massa? Como você quer ser uma referência na sua região? Sendo que você está focando apenas no auditório e não no telespectador, assim como o Silvio Santos fazia. Não seria melhor, não seria mais estratégico você usar as pessoas que participam todos os dias, ok, mas de uma forma mais eficaz, a ponto de você usar essas pessoas para que você consiga entregar um entretenimento mais eficaz? O método comunicação acima da média vai ensinar várias ferramentas, várias estratégias, várias técnicas para que você consiga chamar mais a atenção do público. O nosso grande desafio é diminuir a porcentagem do número 90, dos 90%. Essa galera que nunca participa, o nosso grande desafio é a gente diminuir, ou melhor, transferir essa galera que faz parte desse grande público para as porcentagens menores. Qual que é o nosso desafio? Em vez de ser 90% de público passivo, que seja 80%, que os 10% seja 17%, que o 1% seja 3%, 5%, 7%. Esse é o grande desafio. Agora, a minha pergunta é, quais as estratégias e as técnicas que você implementa no seu dia a dia que faz com que você consiga trazer mais público ativo no seu horário? Fica aí a observação, fica a reflexão e, logicamente, é a minha maior preocupação quando eu abro o microfone aqui na Band FM. E aí eu implemento várias técnicas. E aí temos várias informações. Por exemplo, técnicas de retenção, como você vai chamar a atenção do seu público, como você vai ganhar a atenção do seu público. Técnicas de conquista, como você vai criar uma identidade, como você vai ser
autoridade e como você vai criar conexão com o seu público. E por fim, engajamento. Percebe que antes do engajamento eu falei duas técnicas? É porque é sempre uma sequência. Primeiro você tem que chamar a atenção do seu público. Depois você tem que conquistar o seu público para, então, você engajar a sua audiência. E cada um desses passos existem inúmeras técnicas que a gente aborda no método Comunicação Acima da Média. E eu aproveito para lhe convidar para o método. Se você não conhece o método, se essa aqui é a primeira oportunidade, é o seu primeiro contato com o nosso trabalho, é o seu primeiro contato com o método Comunicação Acima da Média, eu vou sugerir você a fazer o seguinte. Na descrição desse vídeo, vai ter um link com uma outra aula gratuita e essa outra aula explica todos os detalhes do método Comunicação Acima da Média. Quais são as técnicas, como funciona, quando a gente faz as lives, se tem aula prática ou não, nós temos aulas práticas, nós analisamos essas aulas práticas e nessa aula a gente explica como fazemos isso. Eu quero te convidar, se você assistiu o vídeo até aqui, certamente você vai gostar também da nossa outra aula que explica de forma mais profunda, detalhada sobre o nosso método Comunicação Acima da Média. E espero muito tê-lo ou tê-la no nosso método para que a gente consiga conversar de forma mais técnica, conversar de forma mais livre, né, sobre todas as técnicas e também quero conhecer o seu trabalho para que a gente consiga, então, ajustar as suas técnicas para que você tenha uma performance ainda melhor. Beleza? Então, ó, na descrição tem o link e eu te aguardo no outro vídeo. E, se tudo der certo, eu te aguardo no método Comunicação Acima da Média. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço. Valeu!